Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, o público verá mais uma reviravolta envolvendo Rosa e Jaques. A idosa, interpretada por Sueli Franco, tomará uma decisão impactante. Passará o controle da Boaz, tradicional empresa da família, para Jaques, seu ambicioso e inescrupuloso neto. No entanto, o que parecia ser uma vitória para o vilão logo se transforma em frustração. Rosa não cederá completamente e imporá condições que deixam Jaques furioso. Tudo começa quando Rosa descobre algo perturbador: uma câmera escondida em seu próprio quarto. A ricaça, desconfiada, decide vasculhar o ambiente e, para seu espanto, encontra o equipamento instalado em um local discreto, claramente posicionado para espioná-la. Chocada, ela percebe que a atitude não foi aleatória. Convencida de que Jaques a está vigiando com o objetivo de encontrar qualquer sinal de instabilidade mental, Rosa entende o plano. O neto quer interditá-la judicialmente para assumir, sem resistência, o controle total da Boaz. Rosa confronta Jaques no próprio quarto. Sozinhos ela é direta. Você deixou uma câmera me vigiando. Ninguém me contou. Eu mesma vi. Tentando disfarçar o choque e mantendo a pose, Jaques tenta inverter a situação. Foi por precaução, vó, para sua segurança. Mas Rosa não se deixa enganar. Tenha dó, meu filho. Você está louco para me tirar da fábrica, isso sim. Qualquer tropeço meu e você me interdita. A tensão sobe ainda mais quando Rosa expõe tudo o que sabe, mostrando que está um passo à frente. E Jaques, encurralado, tenta se defender. É isso que a senhora pensa de mim? Mas a empresária é firme. Você passou a vida inteira de olho na presidência da Boaz. Agora que ela está nas suas mãos, ainda não está satisfeito? O que mais você quer? Jaques então deixa cair a máscara e revela suas verdadeiras intenções. Ele não quer apenas um cargo simbólico. Deseja liberdade total para tomar decisões sem precisar prestar contas a ninguém. Não quero ser presidente de fachada. Me dá uma prova real da sua confiança. Quero liberdade para agir. Mesmo decepcionada com a atitude do neto, Rosa ainda tenta manter um último fio de dignidade na relação. Com frieza, ela apresenta suas condições para ceder o comando da Boaz. Sem demissões em massa, sem terceirizar a produção. Essas são minhas únicas exigências. Com isso respeitado, você terá liberdade. A resposta de Jaques é carregada de desprezo. Liberdade condicional? Isso não é liberdade, vó. Isso é manipulação. Você quer continuar mandando mesmo depois de sair. Rosa então encerra a conversa com firmeza, colocando um ponto final na discussão. É isso ou nada. E fique sabendo que a câmera já foi retirada do meu quarto. Essa sua obsessão em provar que eu estou incapacitada só mostra quem realmente está desequilibrado aqui. Sem conseguir dobrar a avó, Jaques sai do quarto tentando conter a frustração. Antes de ir, dispara. Vou provar que posso fazer a Boaz crescer mais do que ela jamais cresceu. Você vai se arrepender de não ter confiado totalmente em mim. Mas os problemas de Jaques não param por aí. Nos bastidores da empresa, ele começa a perder aliados. Tânia, que até então era cúmplice e confidente do vilão, decide tomar outro rumo. Incomodada com o plano cruel de interditar a própria avó, ela procura Samuel e conta tudo. O Jaques está tentando tirar a Dona Rosa do caminho para assumir tudo sozinho. Ele quer o controle total da Boaz. A revelação de Tânia pode virar o jogo mais uma vez, colocando Jaques na mira de todos os que ainda têm lealdade à Rosa e à história da empresa. Em meio a essa guerra familiar, Dona de Mim aprofunda temas como ambição, poder e ética. Rosa, mesmo fragilizada emocionalmente, mostra que não perdeu a lucidez e está disposta a lutar até o fim pelo legado que construiu. Jaques, por outro lado, escancara sua sede de poder, mostrando que não medirá esforços, nem respeitará laços de sangue, para conquistar o que deseja. O embate entre avó e neto promete marcar uma nova fase da trama, e o público verá que, na Boaz, o poder tem um preço, e às vezes ele cobra em família. Jaques se vê encurralado após traição de Tânia e reação de Samuel. Você passou dos limites. A revelação de Tânia muda completamente o rumo da história. Ao contar para Samuel que Jaques tentou interditar Rosa para tomar o controle absoluto da Boaz, ela inicia uma reviravolta que abala toda a estrutura da empresa e da família. Samuel, que sempre teve admiração por Jaques, mesmo desconfiando de sua ambição, fica indignado ao saber até onde o vilão foi capaz de chegar. Você tentou tirar a própria avó do caminho, Jaques? Isso é desumano. Acusa Samuel num confronto explosivo dentro da sede da Boaz.
Jaques tenta negar, como de costume, tentando manipular a narrativa ao seu favor. Estão distorcendo tudo. Eu só quis proteger a empresa. A vó Rosa não tem mais condições de liderar. Mas desta vez, suas palavras não convencem. Samuel se mantém firme. Proteger a empresa não é envenenar a confiança de quem te criou. Você passou dos limites. A tensão se espalha pelos corredores da Boaz. A diretoria começa a questionar a liderança de Jaques. Os funcionários, muitos deles antigos, leais à Rosa, ficam divididos entre manter o emprego e defender o legado da fundadora. A fábrica, que sempre funcionou como uma grande família, agora se vê envolta em um clima de desconfiança e medo. Tânia, por sua vez, sofre as consequências de sua virada. Jaques a confronta, furioso por ela ter entregado seu plano. Você me apunhalou pelas costas, Tânia, depois de tudo que fiz por você. Mas ela não recua. O que você fez foi me usar. Achei que você queria cuidar da empresa, não tirar sua avó da presidência como um tirano. Não me arrependo de ter contado a verdade. Enquanto o caos se instala, Rosa continua lutando para manter a dignidade e o nome da Boaz de pé. Mesmo fora da presidência, ela se recusa a se afastar completamente da empresa. Com o apoio de Samuel e dos conselheiros mais experientes, ela organiza uma reunião de emergência do Conselho Administrativo. Lá, ela pede que seja reavaliado o papel de Jaques na presidência. Eu confiei nele. Mesmo com todas as dúvidas, quis acreditar que ele poderia liderar com ética, mas está claro que não pode. O clima na reunião é tenso. Jaques, pressionado, tenta se defender, mas as provas são incontestáveis. A existência da câmera escondida, o depoimento do técnico que a instalou sob ordens de Jaques e o próprio relato de Tânia desmontam qualquer argumento do vilão. Na tentativa de reverter a situação, Jaques muda de estratégia. Em vez de confrontar, adota um tom mais humilde, pedindo uma segunda chance. Talvez eu tenha me precipitado, mas tudo foi por amor a Boaz. Só queria proteger o futuro da empresa. Mas Rosa é categórica. Quem ama não destrói. Você perdeu minha confiança, Jaques. E uma empresa sem valores é só um prédio vazio. Diante da pressão, o conselho decide por uma medida temporária. Jaques será afastado da presidência até o fim de uma auditoria interna. Samuel assume interinamente o cargo, com o aval de Rosa e dos conselheiros. A decisão gera alívio entre os funcionários, mas o clima continua tenso. Todos sabem que Jaques não desistirá tão facilmente. Fora da presidência, Jaques mergulha em ressentimento. Com sede de vingança, ele promete se reerguer e recuperar o poder. Podem até me tirar da cadeira, mas não vão apagar meu nome da história da Boaz. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, na mansão dos Boaz, tudo parecia calmo, mas um detalhe passou despercebido. Até agora. Leu enquanto recolhia restos de uma festa, apanhava bexigas murchas espalhadas pela sala. Que é que deu na furacãozinho de sair soltando bexiga em tudo quanto é canto? Tem bexiga até atrás do sofá, resmungava ela, enquanto se abaixava perto de uma escultura decorativa em forma de garça. Ao mexer no objeto, Léo percebeu algo estranho. Havia um pequeno brilho refletido atrás da peça. Curiosa, afastou-a com cuidado, e seu coração disparou. Denise, olha isso. Isso aqui é uma câmera. Tá escondida bem aqui na sala. Denise se aproximou surpresa. Será que foi o Abel que colocou? Léo franziu a testa. Não, o Abel nunca faria isso. Agora, se foi o Jaques, faz todo o sentido. É bem a cara dele. Com o pressentimento de que aquela não era a única, Léo decidiu investigar. Já conhecia o histórico do vilão e desconfiava de suas intenções. Foi então até o quarto de Rosa, a matriarca da família. Depois de alguns minutos vasculhando discretamente os móveis e objetos pessoais, encontrou o que temia. Mais uma câmera, disfarçada no meio de uma prateleira de livros antigos. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha a sua novela favorita todos os dias. Léo não perdeu tempo. Pegou o celular e ligou para Samuel, ativando o viva voz. Samuel, sabia que seu tio espalhou um monte de câmera pela casa? Acredita que eu achei uma no quarto da sua avó? Rosa, que estava por perto, ouviu a revelação e levou as mãos à cabeça, em choque. O quê? No meu quarto? Meu próprio filho me vigiando? Isso é uma desonra. Samuel, do outro lado da linha, mal podia acreditar. Como vocês descobriram isso? Léo respondeu. Por acaso. Eu achei a primeira na sala, escondida atrás de uma escultura.
E como conheço o Jaques de outros carnavais, resolvi procurar no quarto da Rosa. Achei outra rapidinho. Ele tá te espionando, Samuel. Tá espionando todo mundo. Rosa estava em prantos. Ele colocou uma câmera nas minhas coisas, Samuel. Que vergonha! O que será que ele quer? Me pegar em algum momento de fraqueza? Mais tarde, Samuel decide que precisa confrontar o tio cara a cara. Invade a sala da presidência da Boaz, onde Jaques se encontra confortavelmente instalado. Sem rodeios, dispara. Nem sua mãe você respeitou. Tinha câmera até no quarto da minha avó. Seu doente. Jaques, como de costume, tenta inverter a situação. Botei câmera no quarto da minha mãe, sim. Ela é idosa, Samuel. Pode cair, se machucar e ninguém ver. Eu fiz isso por cuidado, porque eu me importo com ela. Se você não se importa, eu me importo. Mas dessa vez, sua encenação não convence. Tânia, presente na sala, solta uma risada debochada que quebra o silêncio tenso. Cuidado! Jura? Samuel, você entendeu que não é nada disso, né? Jaques a encara, irritado. Cala a boca, Tânia! Mas ela não se intimida. Cruza os braços e com ironia revela as verdadeiras intenções do vilão. Jaques quer flagrar algum deslize da Rosa, qualquer coisa que pareça sintoma de demência. Aí ele entra com um pedido de interdição. Se a mãe for considerada incapaz, ele assume o controle total da Boaz. É isso que ele quer. Ótimo plano, Jaques. Parabéns. A revelação cai como uma bomba. Samuel, chocado, olha o tio como se o visse pela primeira vez. Você quer declarar sua própria mãe incapaz só para tomar a presidência da empresa? Isso é monstruoso. Jaques, pressionado, tenta desviar o foco, mas já é tarde. A máscara caiu. O plano foi desmascarado. A traição, agora pública, faz com que Rosa, mesmo abalada, tome uma decisão. Se ele quer me tirar da presidência alegando loucura, então eu vou mostrar quem está realmente louco nesta casa. A guerra na família Boaz está declarada. E Jaques acaba de acender o pavio da sua própria ruína. Nos dias seguintes, o clima na mansão dos Boaz ficou insuportável. Rosa, ferida emocionalmente, se trancou no quarto por horas. Não chorava mais. Agora havia algo diferente em seu olhar. Determinação. Após anos sendo o pilar da família, a matriarca se recusava a ser tratada como um fardo. Ele quer me interditar, pois agora vai ver do que eu sou capaz, murmurava, enquanto ligava para seu advogado pessoal, o discreto e leal Dr. Álvaro. Enquanto isso, Jaques tentava contornar a situação. Sabia que se Rosa movesse uma ação contra ele, sua reputação estaria acabada, tanto na família quanto no conselho da Boaz. Tentou conversar com ela, inventando desculpas, tentando suavizar a situação. Mãe, me desculpa, eu só queria garantir sua segurança. Eu me preocupo com a senhora. Você sabe disso. Mas Rosa o cortou com frieza, sem sequer levantar os olhos de sua xícara de chá. Você não é meu filho. É um estranho que eu criei dentro da minha casa. Sem conseguir manipular a mãe, Jaques partiu para outra estratégia: intimidar Samuel. Chamou o sobrinho para uma conversa de homem para homem na sala da presidência. Você tá contra mim agora, Samuel? Vai se unir à sua avó para tentar me derrubar? Só cuidado. Você não conhece tudo o que eu sei sobre você. Eu também posso abrir algumas câmeras. Samuel, embora surpreso com a ameaça velada, manteve-se firme. Abre o que quiser, Jaques. Não tenho nada a esconder. E mesmo se tivesse, ainda assim seria menos vergonhoso do que espionar sua própria mãe por ganância. Você passou todos os limites. Enquanto isso, Tânia, cada vez mais arrependida de ter se aliado a Jaques, começou a guardar provas de suas armações. E em uma conversa com Denise, decidiu mudar de lado. Eu fiquei cega pelo poder, Denise. Mas não posso mais compactuar com isso. A Rosa me acolheu nessa casa. E esse homem quer destruir tudo. Então faça o certo, incentivou Denise. Se você tiver provas, entrega para o advogado da Rosa. Ela precisa disso para se proteger. Rosa, por sua vez, já começava a montar seu contra-ataque, com a ajuda de Doutor. Álvaro contratou um perito para identificar e remover todas as câmeras escondidas na mansão. Em menos de 48 horas, encontraram mais 3 dispositivos. Um deles apontado para o cofre de Rosa, outro instalado no corredor perto do escritório. Ele me vigia como se eu fosse uma criminosa, comentou Rosa, magoada, mas firme. Pois agora ele vai me ver como adversária.
Em um movimento surpreendente, Rosa convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Boaz. Todos pensaram que ela iria renunciar, mas não. Ela entrou na sala usando um elegante conjunto vermelho, cabeça erguida, postura impecável. A partir de hoje, qualquer decisão administrativa deverá ser aprovada por mim pessoalmente. E Jacques Boaz está temporariamente afastado de suas funções na diretoria até segunda ordem. O choque foi geral. Jacques, que se achava intocável, agora estava nas mãos da própria mãe. E a guerra apenas começou. O funeral de Abel será de forte comoção, mas também marcará o ponto de virada de toda a trama. Cumprindo sua promessa, Wanderson surgirá para escancarar a verdade que todos evitavam. Jacques foi o responsável pela sabotagem do carro que causou a morte de Abel. Diante de todos, o rapaz fará a revelação bombástica e deixará a família em estado de choque. Jacques, claro, tentará negar tudo, bancando o ofendido e acusando Wanderson de querer se livrar da culpa. Mas será neste momento que Léo aparecerá ao lado da polícia e cravará: tudo o que Wanderson disse é verdade. O impacto será ainda maior quando Léo tirar do bolso um pendrive com um vídeo revelador. As imagens mostram, sem margem para dúvidas, Jacques sabotando o carro de Abel, cortando os freios com frieza. A partir daí, a verdade se impõe e o castigo para o vilão começa a tomar forma. Tudo se desenrola a partir de uma discussão intensa entre Samuel e Jacques. Ao descobrir que o carro de seu pai foi sabotado, Samuel não hesita em confrontar o tio. Tenho certeza absoluta que foi você, dispara ele inconformado. Jacques se faz de vítima. Como você tem coragem de me acusar assim? Abel era meu irmão, era minha família, mas Samuel, firme, não se deixa enganar. Eu não acredito em uma palavra sua. E o que você pensa que está fazendo aqui na casa que era do meu pai? Com cinismo, Jacques responde com um sorriso. Vim passar um tempo aqui. Esta casa também é minha. E minha mãe precisa de mim mais do que nunca. Samuel, revoltado, ameaça. Eu ainda vou provar que foi você o responsável. Nem que essa seja a última coisa que eu faça. A discussão é interrompida por Felipa, que tenta apaziguar o clima. Do lado de fora, Danilo, o motorista, observa tudo com raiva. Ele sabe da verdade. E quando recebe uma mensagem misteriosa, entende que algo está para mudar. Agora, antes de continuar, me responda qual seu favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. A mensagem é de Ricardo, que surge com uma proposta suja. Quer que Danilo minta à polícia, jogando a culpa em Wanderson. Diga que foi ele quem ameaçou Abel, que estava no estacionamento naquela noite, ordena o advogado. Danilo hesita, mas Ricardo insiste. Se não fizer isso, você pode ser preso no lugar do Jacques. Danilo fica em dúvida, mas decide fazer a coisa certa. É ele quem envia para Léo um envelope misterioso com o pendrive contendo o vídeo que mostra Jacques sabotando o carro. Léo corre para encontrar Samuel e os dois assistem juntos à prova definitiva contra o vilão. Não foi o Wanderson, foi o Jacques que matou meu pai, constata Samuel, pasmo. Mas há um obstáculo. O vídeo ainda precisa ser periciado para provar que não é manipulado digitalmente. Enquanto isso, Jacques pode fugir do país. É quando Léo propõe: vamos procurar o Wanderson. Ele pode nos ajudar a conseguir a confissão. Wanderson, ainda à margem da lei, recebe Léo e Samuel com desconfiança, mas fica intrigado com a proposta. Quando Léo revela a existência do vídeo, Wanderson fica surpreso. Como conseguiu isso? Mas ela insiste. Não importa. O que importa é que com a sua ajuda podemos fazer o Jacques confessar. Só você pode provocar ele. Você vai aparecer pedindo mais dinheiro e ele vai se entregar. Inicialmente relutante, Wanderson aceita o plano. Tudo bem. Eu vou acabar com ele de uma vez por todas. Chega o dia do velório de Abel. Jacques, convencido de que tem tudo sob controle, está prestes a sair da mansão quando dá de cara com Wanderson. O que você faz aqui? Pergunta apavorado. Vim fazer uma proposta, responde Wanderson com frieza. Nós dois sabemos que você matou o Abel.
Jaques nega, mas Wenderson mostra o vídeo em seu celular. O vilão fica estarrecido. Como conseguiu isso? Grita. Rodrigo, foi o Rodrigo, aquele traidor. Wenderson ignora a raiva do vilão e vai direto ao ponto. Você vai para a cadeia no meu lugar. Jaques empalidece. Pra cadeia? Você está louco! Do lado de fora da sala, Léo e Samuel escutam tudo. Eles estão transmitindo a conversa ao vivo e a polícia já está a caminho. Quando Jaques ouve as sirenes, percebe que caiu em uma armadilha. Desesperado, ele saca uma arma e faz Léo de refém. Saiam da minha frente! Eu não vou ser preso! Samuel implora para que ele solte a moça, mas o vilão ameaça. Vocês vão pagar caro! Léo, no entanto, reage com coragem e chuta Jaques na perna, conseguindo se soltar. Samuel a protege e ambos correm para fora, onde avisam os policiais que o criminoso está armado. Em seguida, ouve-se um disparo. O silêncio toma conta da cena. Momentos depois, Jaques aparece algemado, rendido pelos policiais. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, uma grande reviravolta promete mudar completamente a dinâmica entre Davi e Jaques. Após anos de desconfiança, distância e mágoas não ditas, a verdade sobre a paternidade do rapaz virá à tona. E será uma revelação capaz de abalar estruturas, inclusive as do próprio Jaques, até então conhecido por seu coração frio e ambicioso. Tudo começa quando Jaques finalmente decide abrir o jogo com Davi. Em um momento de sinceridade, ele confessa que teve um caso no passado com Olívia, a primeira esposa de Abel, seu irmão. Ele explica que, apesar de tudo, manteve essa história em segredo por respeito a Olívia e por ter prometido nunca revelar a ninguém. O que Jaques não esperava era que desse relacionamento nasceram 2 filhos, Ayla e o próprio Davi. Para completar a revelação, ele ainda conta que Abel era estéril, motivo pelo qual nunca pôde ter filhos biológicos. A princípio, Davi fica completamente em choque. A informação parece pesada demais para assimilar de imediato. Durante anos, ele acreditou ser filho de Abel, um homem que sempre demonstrou certa frieza em relação a ele, em contraste com a afeição evidente por Samuel. E agora, tudo parecia finalmente fazer sentido. Agora tudo faz sentido, dirá Davi, com o olhar distante. Por isso ele sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu... nunca. Sempre teve uma distância, algo que eu nunca entendi. Mas agora entendo tudo. Apesar da mágoa, Davi não reage com raiva. Pelo contrário, ele parece aliviado por ter finalmente uma explicação para os sentimentos conflitantes que carregava desde a infância. Jaques, por sua vez, pede discrição. Ninguém pode saber disso, Davi. Eu prometi à sua mãe. Nunca contei sobre esse caso para ninguém. E pretendo manter assim. A revelação dá início a um novo laço entre pai e filho. Pela primeira vez, Jaques convida Davi para tomar uma bebida com ele. Sentam-se juntos, conversam e compartilham um momento de cumplicidade que até então parecia impossível entre os dois. Davi encara o vilão com curiosidade e até um certo afeto. Em um determinado instante, Jaques estica o copo para um brinde. Davi aceita e logo depois pega a guitarra e começa a tocar, mas uma das cordas se rompe. Putz, foi mal! Pai! Solta Davi quase sem pensar. O silêncio que se segue diz mais do que 1000 palavras. Jaques, visivelmente emocionado, responde com um sorriso. Relaxa. Essa foi sua primeira corda arrebentada. Guarda que dá sorte. Mais tarde, no mesmo capítulo, os dois estarão esperando um táxi na porta da Boaz após o encontro. Sentados na calçada, rindo e falando sobre a vida, Jaques solta uma piada. A gente tá parecendo 2 vira-latas abandonados aqui na calçada. Davi confere o aplicativo no celular e vê que o carro foi cancelado. Calma que já tem outro vindo. Desde que o Luizão morreu eu parei de dirigir depois de beber. E também não entro em carro de quem tá assim. Foi mal. Jaques desta vez não se irrita com o sermão. Ao contrário, se mostra compreensivo. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. Davi sorri. O impacto daquela frase é grande. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso. Pai, diz, quase sem acreditar que finalmente pode usar essa palavra de forma verdadeira e acolhedora. A relação entre os dois começa a ganhar novos contornos, mostrando que até mesmo os corações mais duros podem se abrandar diante do afeto e da verdade. Para Jaques, ouvir a palavra pai da boca de Davi é como um golpe direto no orgulho e uma chance de recomeçar. Para Davi,
Descobrir sua origem é finalmente preencher uma lacuna emocional que o acompanhou por toda a vida. E assim, a trama de Dona de Mim mostra que o amor, mesmo tardio, ainda é capaz de curar feridas profundas e transformar até mesmo os vilões mais irredutíveis. Na manhã seguinte, o clima entre Jacques e Davi ainda é de estranhamento, mas agora recheado de uma nova cumplicidade. Davi chega cedo a Boaz e encontra o pai já em sua sala, revendo alguns papéis. Por um instante hesita antes de bater na porta como sempre fez. Mas dessa vez, Jacques olha para ele e sorri. Não precisa bater. Entra, filho. A palavra ainda soa estranha para ambos, mas o sentimento é genuíno. Davi entra, senta-se de frente para o pai e os dois ficam em silêncio por alguns segundos. Não há urgência. Pela primeira vez eles parecem dispostos a apenas estar um com o outro, sem pressão, sem cobrança. Você me vê como um erro? Pergunta Davi sem rodeios. Jacques, pego de surpresa, demora a responder. Olha nos olhos do filho e diz: Não, eu me arrependo de muitas coisas na vida, Davi. Mas você não é uma delas. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse feito diferente. Mas me faltou coragem. E agora, me falta tempo. A frase pesa no ar, mas Davi responde com maturidade. Ainda tem tempo. A gente pode começar de algum lugar. Os dois decidem manter a revelação em segredo, ao menos por enquanto. Jacques teme a reação de Ayla e de Samuel, além das repercussões na empresa e na família. Davi concorda, mas deixa claro que quer, ao menos, construir essa relação em privado. Ele sente que precisa entender melhor quem é Jacques, além do que ouviu a vida inteira. E essa aproximação vai ganhando força nos pequenos gestos. No almoço, Davi sugere um restaurante que Jacques nunca conheceu, simples, sem luxo, e os dois dividem uma refeição descontraída. Riem de piadas bobas, lembram de Olivia, compartilham memórias. Jacques se emociona ao perceber o quanto perdeu do crescimento do filho, mas Davi o tranquiliza. A vida foi dura com a gente, mas agora é diferente. No fim do dia, Davi o surpreende com uma lembrança. Entrega ao pai uma caixinha com a corda da guitarra que havia arrebentado na noite anterior. Dentro, um bilhete. Guardei, porque você disse que dava sorte. E eu acredito nisso. Jacques segura a pequena corda metálica como se fosse ouro. Seus olhos se enchem de lágrimas. Poucas, discretas, mas sinceras. Ele percebe que aquele pequeno gesto é, na verdade, gigantesco. Representa perdão, conexão, desejo de reconstrução. Em cenas futuras, os dois começam a trabalhar juntos em projetos da Boaz. Davi passa a dar ideias criativas, enquanto Jacques se mostra mais receptivo e menos autoritário. Os funcionários notam a mudança no clima. Algo está diferente no ar. Pela primeira vez em muito tempo, Jacques parece humano. A transformação ainda está no início. Haverá desafios, conflitos, segredos a serem revelados. Mas o primeiro passo foi dado. E ele veio não com discursos grandiosos, mas com um simples e poderoso gesto: o reconhecimento de um laço de sangue, de afeto, de paternidade. Porque, como mostra a Dona de Mim, às vezes basta uma palavra, pai, para mudar tudo.